Tá bom, que enquanto eu estou falando aqui, ele vai comer, tá certo. Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. A ideia hoje é, de vez eu falar muito, até porque é um assunto que já está na pauta há muito tempo, é aproveitarmos para trocarmos ideias, conversarmos a respeito dessa questão e tentar, no final da minha fala, ter promovido uma reflexão suficiente para que vocês possam desenvolver o exercício de forma produtiva. Na pergunta que foi colocada aqui, o que é acessibilidade, que desafios ela nos apresenta, eu peço a licença para o Roberto tomar a liberdade de acrescentar mais uma pergunta para a gente começar a nossa conversa. Para quem é acessibilidade? Para quem? Pois é, em teoria todo mundo fala isso. E na prática? Porque se a acessibilidade fosse para todos, todas as cidades seriam acessíveis. Perfeito? E, no entanto, é o contrário. Então, turismo acessível, em tese, deveria ser um turismo acessível para todas as pessoas, independente das suas características físicas, sensoriais, cognitivas. E, no entanto, quando a gente pensa em turismo acessível, ainda vem o estigma da pessoa em cadeira de rodas. Eu preciso fazer uma porcaria de um quarto adaptado para receber o cadeirante. Aliás, eu falei a palavra cadeirante de propósito. Até os meus 19 anos de idade, eu era um andante. Com 19 anos de idade, eu sofri um acidente e passei a ser um... Existe o verbo cadeirar? Porque existe o verbo eu ando, tu andas, ele anda. Agora, por favor, conjugue o verbo cadeirar. Eu cadeiro, tu cadeiras. Então, a palavra cadeirante, ela é uma gíria que foi utilizada por nós, do segmento das pessoas com deficiência, assim como tantas outras, e talvez pela sonoridade ou coisa que o valha, foi absorvida. Mas não vamos esquecer que ela é uma gíria. Porque, na verdade, quando eu sofri um acidente, eu me tornei uma pessoa com deficiência física, e passei a fazer uso de uma cadeira de rodas. Então, consequentemente, eu sou um usuário de cadeira de rodas. Sabe por que isso é importante, gente? Porque é muito interessante, por exemplo, quando a gente está numa situação de turismo, por exemplo, no aeroporto, vamos fazer essa visão. E aí o cara está do seu lado, passa um rádio e fala, escuta, eu estou com um cadeirante aqui e eu preciso de um apoio. Imagina se eu usasse muleta. Eu estou com um muletante aqui e eu preciso de um apoio. Imagina se eu fosse uma pessoa obesa. Eu estou com um obeso aqui e eu preciso de um apoio. Ou imagina uma pessoa negra. Eu estou com um moreninho aqui e eu preciso... Uma loira. Olha, eu estou com uma loira aqui e eu... Começam a perceber? Então, antes de mais nada, naquele momento eu sou quem naquele contexto? Sou um passageiro. Tem um passageiro aqui que tem problemas de locomoção e eu preciso de um apoio. Percebe como isso muda tudo? A gente começa a quebrar o estigma de separar as pessoas por imagens, né? Então, cadeirante. Então, eu sou um cadeirante? Eu sou uma pessoa com deficiência. Por isso que o termo da ONU é pessoa com deficiência. O ser humano vem primeiro e a característica que você quer evidenciar naquele contexto vem segundo. Como poderia ser uma pessoa bonita, uma pessoa feia, uma pessoa idosa, uma pessoa rica, uma pessoa pobre.
é sempre o ser humano em primeiro lugar, e aí a característica que você quer evidenciar no contexto, no segundo. Isso foi só uma parte para a gente começar a quebrar um pouco esse vício que aconteceu e que é até utilizado na mídia, né? Os repórteres falam, estou aqui entrevistando um cadeirante. Então é importante, na hora de fazer um texto, enfim, um material de divulgação, a gente saber usar a terminologia correta. Não tenham vergonha. O termo correto é pessoa com deficiência, ou deficiência física, visual, auditiva, mental ou múltipla, um usuário de cadeira de rodas, um usuário de muleta, e assim por diante, assim como a pessoa é obesa, a pessoa é idosa. É a mesma questão da terceira idade ser chamada de melhor idade. Para mim, uma hipocrisia, né? Porque você está velho, doendo, tomando um monte de remédio, a melhor idade fica complicado, né? Então, acaba sendo uma hipocrisia. A gente tem essa tendência a se preocupar com a semântica e esquecer a prática. Então, vamos voltar para a prática. Se a acessibilidade é, como vocês disseram, uma questão para todas as pessoas, se já foi dito que nós temos aí milhões de brasileiros com deficiência, no Brasil hoje são 23,5% da população, 46 milhões de pessoas com deficiência, além das pessoas com mobilidade reduzida, que podem ser os idosos, que podem ser os obesos, que podem ser os acidentados temporários. Então, imagine o universo de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, esse universo enorme de pessoas, e as prefeituras estão pensando em fazer um quarto adaptado no hotel. Como se um quarto adaptado no hotel resolvesse o problema da acessibilidade no turismo. Então, eu gostaria que a gente fizesse uma brincadeira aqui. Imagine a cidade de vocês, e imagine que agora a gente vai para lá de ônibus. Então, nós vamos sair daqui, vamos pegar um ônibus de turismo, vamos para a cidade de vocês. Chegando lá, nós vamos pegar um transporte coletivo, um ônibus de linha, para chegar até o hotel. Vamos nos hospedar em algum hotel. De lá, a gente vai sair para comer. Depois vai passar na farmácia para comprar um remedinho qualquer. Eu quero comprar uma roupa. E depois nós vamos num atrativo turístico. Tudo isso numa cadeira de rodas. Conseguiríamos? Sim ou não? Por que não? Vamos começar com ônibus? Ônibus é acessível? Ué, mas tem o símbolo da cadeira de rodas lá, que é o famoso símbolo internacional de acesso. Todos os ônibus de turismo têm o CIA, símbolo internacional de acesso. Entramos no ônibus? Não, eu tenho que ser carregado igual saco de batatas. Ou então, uma propaganda enganosa? Já começamos por aí, né? O próprio governo coloca uma propaganda enganosa no veículo. A própria ANTT autoriza um símbolo de um veículo que não é acessível. Começamos já bem mal, não começamos? Aí vamos chegar na cidade de vocês. Sua cidade? Olímpia. Rodoviária, acessível? Acessibilidade é igual gravidez. Não existe meio grávida. Não existe, ok? Ou é acessível ou não é acessível. Lembrando que acessível é a gente conseguir utilizar com autonomia, sozinho, sem ninguém precisar carregar, empurrar, ok? Teríamos um problema. Pegaríamos um ônibus, cidade de vocês, Caconde. Pegaríamos um ônibus de linha acessível? Sim ou não? Não tem ônibus. Uma cidade que tem ônibus, por favor. 100% acessível? Vou querer conhecer.
Todos 100% acessível. Bacana. Oi? Só tem um ônibus? Tá bom. Nós vamos por lá, 100% acessível. Chegaremos no hotel. Pensa num hotel qualquer na cidade de vocês. E tu? Temos hotel acessível? Sim, não, não sei. Hã? Aí nós todos estamos de cadeira de rodas, ok? Nós todos. Temos quantos quartos? Vamos ficar todos no mesmo quarto, inclusive, né? Vamos lá pegar uma cama bem grandona, aproveitar fazer uma festa. Temos um quarto. Está acessível de acordo com a legislação? De acordo com as normas técnicas da BNT? Ou está aquela coisa assim, bota uma barrinha aí, se vira, qualquer coisa a gente ajuda. Aí saímos do hotel e vamos, cidade de vocês? Desculpa, não vi. Ilha Solteira, vamos num restaurante. Pensa rápido, me fala já um restaurante acessível. Um restaurante acessível. É? Então, no universo de quantos restaurantes, quais são acessíveis? 10%, 20%, 5%, 1%? 5%. Até que tá bom, né? Mas eu só vou poder comer só naqueles 5%. Né? Se quiser entrar em qualquer outro comércio. Então, estamos falando de turismo acessível? Não. Para que tenha turismo acessível, a cidade precisa ser acessível. E isso é uma questão de gestão. Não faltam leis, desde a Constituição de 88. Vocês vão receber aí o material do SENAC. A gente tem legislação desde 89, 90. Nós temos a Lei de Acessibilidade, que é a 10.098, de 2000, já completou 16 anos. Nós temos o Decreto Federal 5296, de 2004, que obrigou todas as prefeituras ao seguinte, para dar a BITSE ou alvará de funcionamento precisa ser acessível. Quantos prefeitos já passaram desde 2004 para cá? Pois é. Ou seja, você vê que a gente está sempre olhando o rabo dos outros, né? E a gente esquece de olhar o nosso. Então, a reflexão que eu deixo para vocês é a seguinte: ou a gente tem coragem, de fato, para encarar essa questão como uma questão que é prioritária e não específica. Ela não é um projeto à parte. Ela tem que fazer parte do contexto de projeto de mobilidade urbana, em todos os sentidos. Ou a gente sempre vai falar da acessibilidade como uma coisa que nós vamos fazer para ajudar as pessoas com deficiência. Sempre com uma visão de assistencialismo, sempre com uma visão de precisamos cumprir a lei e nunca com uma questão de capitalização política, econômica e social. Eu gasto meu dinheiro igual todo mundo. Estou vendo um monte de cabelinho branco. Eu fico imaginando todo mundo quando tiver velhinho, e eu penso que todo mundo gosta de viajar aqui, quando não conseguir mais subir uma escada ou entrar num ônibus de turismo, como é que vai ser? As pessoas, quando são jovens, mães, grávidas, crianças, então nós precisamos primeiro quebrar a barreira atitudinal. Deixar de pensar que a acessibilidade é uma questão somente de pessoas com deficiência, especificamente de quem usa cadeira de rodas, e pensar que a acessibilidade é um contexto para todo mundo. A legislação está aí. Ninguém leu essa legislação. Vocês são gestores públicos, não são? Alguém conhece a legislação? Não. Aposto que nem o jurídico da prefeitura.
E, no entanto, a gente tem legislação federal demandando e dizendo tudo isso há décadas. Nós temos as normas da ABNT, eu sou professor da ABNT há mais de 10 anos, as normas estão lá, como fazer. Ninguém presta atenção, ninguém dá a menor confiança. Isso, na minha leitura, é um resultado de pouco profissionalismo. Como é que a gente vai falar? Eu estava escutando o Zupo aqui, mestre, falar de ministro e tudo mais. Nós estamos numa crise política, porque anterior a ela veio uma crise moral e uma crise profissional. Todo mundo exige do governo, mas ninguém faz. Como é que a gente quer ser gestor público, seja prefeito, secretário, diretor, se a gente não se profissionaliza e não tem competência para exercer a nossa função? Rubens Alves, que é um dos meus ídolos, grande educador, ele dizia que para educar é preciso provocar, nem que seja provocar constrangimento. Então, talvez a minha provocação para vocês hoje possa ser até um pouco constrangedora, ela sirva para que a gente reflita, de fato, nas nossas responsabilidades. Se assumimos a opção de sermos gestores, temos que ter a competência de ser gestores de qualidade, e não meramente cobrir um buraco ali, fazer de conta. Se o Zupo fosse ministro do turismo, adoraria, né? Porque entraria com competência para isso, e não para cobrir buraco político. Por isso que as coisas não acontecem. Um prefeito, se ele vai fazer uma urbanização, a calçada tem que ser acessível. Se ele for dar um habite-se para um hotel, o decreto federal diz que todos os apartamentos têm que ser acessíveis, não um. Todos. E desses apartamentos, 10% de acordo com as normas da ABNT. Ou seja, 100% acessível, 10% de acordo com as normas da ABNT. E o que a gente vê, quando vê, é um apartamento mal e porcamente adaptado. Então, ou a gente parte para essa questão de forma séria, a partir da legislação, da norma técnica, e coloca isso como gestão pública, ou a gente vai ficar na retórica de tratar turismo acessível como uma questão assim, meramente moral. Fátima. Isso. Acessível. Tá. A gente, eu não queria entrar muito na questão do normativo e decreto, para não ficar chato, mas assim, acessível é aquele espaço que você consegue entrar, que uma cadeira de rodas consegue passar, e se uma cadeira de rodas consegue passar, é sinal que qualquer outra pessoa consegue usar aquele lugar. Por isso que o símbolo internacional de acesso é o homem na cadeira de rodas. É mais ou menos o ditado popular que diz assim: onde passa um boi, passa a boiada. Então, se passa uma cadeira de rodas, é sinal que qualquer outra característica antropométrica consegue utilizar. Uma pessoa obesa, uma gestante, uma pessoa com andador. Então, por exemplo, uma porta de banheiro de quarto de hotel não pode ser mais de 60 centímetros. Não pode ter mais só 60 centímetros. Ela vai ter que ser maior. Isso não quer dizer que o quarto tenha que ser enorme. Um grande problema que acontece com o hoteleiro, Fátima, é que ele manda adaptar um quarto. Normalmente ele é mal assessorado por um profissional de engenharia e arquitetura que não aprendeu isso corretamente, e o quarto do hotel fica parecendo um quarto de UTI. Aí o hóspede convencional não quer usar aquele espaço, porque se sente constrangido, e o hoteleiro vai reclamar que ele gastou dinheiro à toa. Então é um círculo vicioso de incompetências, que como resultado final derruba a questão da política da acessibilidade no turismo. Começa pela falta de conhecimento da prefeitura, que deveria ter capacidade para orientar os munícipes e os empresários, e falta capacitação dos profissionais de engenharia e arquitetura
para poder fazer projetos corretos de acordo com a legislação e norma técnica. Porque o dono de hotel ou dono de restaurante, as pessoas não sabem exatamente o que fazer. Elas podem achar muita coisa, mas não vão saber tecnicamente o que fazer. Por isso que é importante, a partir da vivência que vocês vão fazer hoje, buscar as referências legais e normativas. Está tudo na legislação e está tudo na norma técnica da ABNT, em específico na NBR 9050. Ela está, inclusive, postada gratuitamente na internet. Qualquer pessoa pode baixar a NBR 9050, versão 2015, e lá existe toda a regrinha de como fazer acessibilidade. Seja na calçada, seja no hotel, seja no restaurante. Mas o mais importante é entender que existe essa diferença. 100% das unidades acessíveis e 10% desses 100%, de acordo com as normas da ABNT, ou seja, banheiro com barra de apoio, com banquinho no chuveiro e alguns itens que são específicos. Mas o restante eu tenho que poder entrar. Esta é a ideia. Assim como eu tenho que poder entrar no restaurante, na farmácia e assim por diante. Se a gente der uma voltinha aqui na rua de Águas de São Pedro, vocês vão ver uma série de guias rebaixadas, inclusive com o símbolo da cadeira de rodas. Vocês vão olhar e vão dizer, bacana, né? A cidade promoveu a acessibilidade, não é isso mesmo? A maioria delas é uma rampa mata deficiente. Porque além da inclinação estar completamente fora das normas, ela acaba fazendo uma valeta com a rampa e o leito carroçado. Ou seja, se eu descer com a minha cadeira, eu vou bater e vou de boca no chão e serei atropelado pelo carro. Então, ou fez de propósito para ir matando os deficientes, ou mostrou exatamente a falta de competência ou a falta de seriedade para fazer um serviço bem feito, porque o dinheiro foi gasto. Então, vocês estão preocupados lá com o dinheiro do DAD? O DAD agora condiciona a questão da acessibilidade, mas se o resultado final não for funcional, não adiantou de nada. Gastou dinheiro, fez um marketing e se eu usar a rampa, eu de vez de ficar paraplégico, capaz de ficar tetraplégico. Deu para entender, gente? E isso é só na questão da acessibilidade. A gente pode reportar isso para o resto da gestão. É isso que o Zup estava dizendo. A gente precisa ter uma gestão com competência. Para isso, a gente precisa ter informação correta, se capacitar, capacitar os técnicos da prefeitura, os engenheiros, os arquitetos, os fiscais, criar uma gestão interna, por favor. Só ela tem... É isso mesmo. A senhora tem toda a razão. E aí, qual é a função do gestor? Que cada macaco no seu galho, né? Qual a função do gestor? Ter esse conhecimento, ter esta sensibilidade e ter esta vontade política para
capacitar a sua equipe e para exigir que as coisas sejam cumpridas. É assim que funciona, né? Entender que tem legislação, que tem um mercado enorme, nichos de mercado, que se você trabalhar corretamente, você atende todo mundo, e aí você consegue criar o círculo virtuoso. Esse é um grande problema que começa também na faculdade de Engenharia e Arquitetura, mas aí é um outro debate. Oi? Mas exatamente, se eu não tiver vontade política, não acontece. O que eu sugiro sempre para as instâncias, é um trabalho que a gente conversa muito na Precesp, é implantar nas prefeituras um sistema de gestão para a mobilidade urbana acessível. Mobilidade urbana está na pauta. Essa mobilidade tem que ser acessível, inclusiva e sustentável. Para isso, montar uma comissão, como eu montei em São Paulo em 96. Em 96 eu fui convidado pela prefeitura para montar um sistema de gestão, justamente porque o Ministério Público já estava no pé da prefeitura, e aí nós montamos a Comissão Permanente de Acessibilidade. O que é isso? É uma comissão intersecretarial, com membros também da sociedade civil, Conselho do Idoso, Conselho da Pessoa com Deficiência, outros órgãos representativos, CREA, IAB e assim por diante. Essa comissão tem caráter deliberativo e todos os projetos dos próprios públicos passam por essa comissão para análise. Então, só é autorizado a partir da chancela dessa comissão. Isso foi tão exitoso que se espalhou pelo Brasil todo, inclusive deu origem à criação de algumas secretarias, que de maneira equivocada se cria a Secretaria da Pessoa com Deficiência e coloca a acessibilidade sob essa secretaria. De novo, a gente tenta ampliar e o governo fecha, porque a questão da acessibilidade não é exclusivo das pessoas com deficiência, ela é para todo mundo. A população está envelhecendo. Se Deus quiser, todos nessa sala ficarão bastante velhinhos. Quando nós estivermos bastante velhinhos, como vocês acham que estará a nossa mobilidade? E aí, se a cidade não estiver preparada, todos nós estaremos confinados dentro de casa, porque a gente não vai conseguir exercer a cidadania. Então, teremos uma vida mais longa, teremos saúde e não poderemos exercer o direito de cidadania, porque a gente não vai conseguir se mover na cidade. A senhora disse para uma pessoa normal, ninguém aqui foi normal porque todos nascemos nenezinhos sem saber andar. Então nós temos as duas pontas, quando pequenos e quando velhos. Nós esquecemos dessas duas pontas. E as pessoas pensam que a gente fica eternamente com uma idade de 30 anos, e isso não é realidade. Então, precisamos pensar como gestores, no sentido de adequar as cidades para todas as pessoas, e aí cada segmento vai capitalizar. Turismo. Bom, para mim, o turismo do Brasil deveria ser um dos pilares econômicos. A gente tem uma das partes do mundo mais belas. Agora, as cidades estão preparadas para o turismo? Nas Olimpíadas agora, nas Paralimpíadas, o Rio de Janeiro vai levar um cacete. Vai ser horrível. Por quê? O centro paralímpico vai estar acessível, a cidade não. Você imagina uma delegação de basquete em cadeira de rodas, 15 pessoas em cadeira de rodas, se tivesse que se hospedar no hotel. Imagina 15 no mesmo quarto. Vocês começam a perceber que a questão é muito mais ampla? Então, gente, a partir dessa reflexão, vamos bater um pouquinho de papo? Qual a dúvida que vocês mais têm com relação ao turismo acessível? O que mais pega na cidade de vocês?
O argumento é o seguinte: a legislação, a partir do momento que vocês tiverem essa consciência, diz que temos que construir de acordo com o conceito de desenho universal. Vai estar nas lâminas que vocês vão receber do SENAC. Desenho universal é atender todo mundo ao mesmo tempo. O mesmo espaço, o mesmo quarto de hotel, com 20 metros quadrados, 15 metros quadrados, que vai atender uma pessoa sem deficiência, pode atender uma pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Não necessariamente precisa aparecer uma UTI. O ano passado, na Equipe Hotel, nós fizemos 2 apartamentos para demonstração. Um deles de acordo com a BNT e o outro de acordo com o desenho universal. Ambos com 20 metros quadrados de área total. As pessoas foram lá e ficaram embasbacadas, porque o quarto era bonito, com design, todo arrumado, não tinha diferença nenhuma. Hoje, tem projetos de apartamentos com 14 metros quadrados, área total, totalmente acessível, sem nenhuma agressão para um hóspede convencional. Então, o que falta, na verdade, é quebrar essa barreira atitudinal do empresário, que representa o pensamento de todo mundo, de que a acessibilidade é para quem usa cadeira de rodas. Então, o que a gente precisa fazer é investir em capacitação e convencer esse empresário, por livre e espontânea pressão, que ele tem que atender a legislação. Agora, se a prefeitura não for capacitada para isso, quem vai orientar esse empresário? Quem vai orientar? A prefeitura é a primeira a ter que se capacitar. É a primeira. Secretaria de Obras, aonde aprova. Bom, uma coisa é consequência da outra, né? Ou seja, quando eu fui secretário em São Paulo, eu fui secretário de 2001 a 2005. Eu implantei um plano de gestão em São Paulo, chamado São Paulo para Todos, e a gente fez uma discussão intersecretarial, pegando todos os projetos da prefeitura, todos os projetos que chegavam, implantando essa cultura. Não tem um condicional, se não fizer isso, não vamos fazer aquilo. Não, a gente começa do macro para o micro. Faz uma linha de corte. O que é novo, não deixa mais nascer errado. E o que é antigo, cria um programa de adequação. Você vai fazendo de forma progressiva. Não adianta criar, a partir de amanhã nós vamos transformar tudo em acessível. Isso não existe. Mas não deixa nascer mais nada errado. Isso é fundamental. Uhum. Tem que se aplicar. E eu vou dizer uma coisa para o senhor. Em termos de legislação federal e em termos de normas técnicas, nós estamos muito bem. O que falta é capacitação. Então o camarada pega, ele não lê a lei direito, muito menos a norma técnica, e ele sai fazendo o que ele acha que tem que fazer. É por isso que nós vemos essas aberrações de ter um piso direcional para cego, levando de nada para coisa nenhuma,
ou então até o poste. Aliás, essa questão do piso, é importante lembrar para vocês. Eu fui fazer uma palestra semana passada, em Belo Horizonte, para a BH Trans, e tinha lá várias entidades de cego. Eles estão fazendo um abaixo-assinado para pedir para não colocar mais piso tátil, porque virou uma panaceia. O fornecedor vai na cidade, vende a ideia que tem que colocar piso para tudo quanto é lugar, os técnicos não são capacitados, e aí coloca o piso, porque ele é promocional. É para mostrar, olha, nós estamos fazendo. E aí você gastou dinheiro, enfiou aquelas bolinhas para tudo quanto é lado e não serviu de nada. Então é importante ter profissionalismo, vontade política, criar uma ferramenta dentro da prefeitura para ter essa gestão, para dialogar entre todas as secretarias, Secretaria de Turismo, Secretaria de Obra, Secretaria de Transporte, criar essa sinergia e capacitar os profissionais da prefeitura que vão fiscalizar, que vão ver projetos, que vão aprovar. Só assim a gente terá uma política de acessibilidade, inclusive no turismo. Que ela não fez. É verdade. Então, assim, a provocação que fica, gente, é essa. Cada um dentro da sua competência, procurar levar esta visão que eu trouxe para vocês e procurar buscar essa informação até para fazer a sua lição de casa e não deixar que o restante continue ao conceito equivocado. Se a gente conseguir fazer isso, em breve a gente vai ter uma mudança de panorama na questão do turismo acessível. Nós temos muito turismo rural, né, fazendas, tudo mais. Isso é uma outra parte do processo do turismo acessível. A questão da capacitação dos receptivos, a questão operacional, saber como ajudar, saber como carregar, saber como promover, porque você não vai conseguir adaptar uma praia totalmente, um campo, um arborismo e assim por diante. A gente tem sempre como exemplo Socorro, que é vendida como uma cidade acessível, e isso é uma mentira, porque na verdade o que a gente tem lá são 2 empreendimentos acessíveis, Parque dos Sonhos e Campo dos Sonhos, aonde o Zé Fernandes, que sempre promove as palestras, cansa de dizer que ele ganha dinheiro com a acessibilidade. A taxa de ocupação dele é sempre acima da média o ano inteiro, porque ele começou a investir e isso começou a dar resultado. Socorro pegou a fama, deitou na cama, mas é uma grande mentira. Não é uma cidade modelo em acessibilidade. Tem algumas questões acessíveis, nenhuma. Né? A gente não tem uma cidade modelo, até porque eu também poderia perguntar, qual é a cidade modelo no Brasil em termos de qualidade de gestão? Quem conhece Estados Unidos? Eu fiz a Rota 66 de cabo a rabo. Fiquei viajando 30 dias sozinho. E eu não precisei pedir ajuda para ninguém, para nada. De carro. Aí você liga, reserva o carro, o cara te pergunta se você quer adaptação lado esquerdo, direito, em cima, embaixo. Pega o carro, qualquer motel de beira de estrada desses Days Inn, Holiday Inn, Motel Six, tem os quartos acessíveis, as calçadas são acessíveis. Não, estou dizendo assim, é uma política nacional. É uma política nacional. Quem assistiu o filme Bagdá Café, o Bagdá Café existe de verdade, no meio do deserto de Mojave. Cheguei lá, tem a vaga reservada, tirei a cadeira do carro e o bar acessível. Ou seja, entrou na questão natural da sociedade. Não é uma questão... Austrália,
fui para a Paralimpíada de Sydney em 2000, saía do hotel, anda na calçada tranquilamente, pega o ônibus, pega o barco, ou seja, tem um sistema de mobilidade urbana acessível a todas as pessoas. As calçadas são acessíveis. Não, a calçada no Brasil é terra de ninguém. Pois é. Ó, termo correto, hein, gente? Pessoa com deficiência. Esquece portador de necessidade especial. Aliás, gramaticalmente está errado. Obrigado. Porque você não porta deficiência, muito menos necessidade especial. A minha necessidade especial é cobrir meu cheque especial no banco, ok? Porque você fala assim, uma pessoa com necessidade especial. Quem é essa pessoa? Termo correto, termo da ONU e o termo da legislação. Pessoa com deficiência. A nossa Constituição ainda coloca portador de deficiência, o que gramaticalmente está errado, porém juridicamente aceitável, porque é portador de deficiência. Está errado. Termo correto, pessoa com deficiência. Quem não tem deficiência e tem problema de locomoção, comunicação, é uma pessoa com mobilidade reduzida. Acabou, são esses termos. O resto é invenção. Se eu fosse prefeito, assim como o Zupo falou, do Alibaba e os 39 ministérios, para fazer uma brincadeira, tá, gente? Se eu fosse prefeito, eu criaria a Secretaria de Mobilidade Urbana. E essa secretaria englobaria transporte, meio ambiente e obras. Porque a gente fala em mobilidade urbana. Mobilidade urbana é tudo aquilo que a gente faz, desde a hora que a gente levanta da cama de manhã até a hora que a gente volta para dormir à noite. Tudo é mobilidade urbana. Você ir do seu quarto para o banheiro, para a cozinha, sair de casa, andar na calçada para ir até o supermercado, até a padaria, pegar um transporte coletivo. Tudo é mobilidade urbana. Isso é um sistema que compõe edificações, vias públicas e transporte. Assim como o corpo humano é um sistema, se um desses órgãos parar, o sistema falha. Então é só imaginar a vida de vocês hoje, no dia a dia, se vocês ficassem cegos. Ou se usasse cadeira de rodas, ou se tivesse que usar muleta, ou não precisa muito, não usassem mais carro. Tá? Vou fazer uma brincadeira, a partir de amanhã, vocês não vão trabalhar mais de carro. E vai chegar no box para tomar banho, blindex, que é a paixão brasileira, né? Blindex. Sendo que no mundo inteiro se usa cortina. Por que que usa cortina? Porque eles são pobres? Por que? Alguém sabe? Questão de segurança. Segurança. Porta de banheiro, abre para dentro ou abre para fora? Questão de segurança internacional, para fora. Porque se o cara levar um tombo dentro do banheiro, você não resgata a pessoa. Então são padrões internacionais que as pessoas nem conhecem. Vocês trabalham com turismo? Sabiam disso? Está tudo disponível na internet, gente. Acabou o tempo onde a informação era poder. Hoje o que é poder é conhecimento. Conhecimento é poder. Tudo isso faz parte da cadeia do turismo. Cheguei lá no hotel, tem que mandar tirar blindex, tem que mandar tirar a porta, aí o dono do hotel fica bravo, aí você se irrita, aí o piso do banheiro é aquele, como é que chama? Porcelanato chique no último, mas que escorrega mais do que... Aí você tem que improvisar uma cadeirinha dessa de plástico
e aí eu sou obrigado a fazer uma aventura para tomar banho e posso levar um tombo. Quando a gente tem um monte de equipamentos disponíveis no mercado, baratésimo, uma barra de apoio custa R$ 50, quer dizer, é um estigma dizer que a acessibilidade é caro. O que é caro é ignorância. E o que a gente percebe é uma ignorância enorme por parte dos profissionais de engenharia e arquitetura, ignorância no sentido literal mesmo, de ignorar todas as normas técnicas e uma ignorância enorme por parte dos gestores com relação à legislação e todas as suas obrigações jurídicas. Só para terminar, gente, a gente tem mais uma lei, meu amigo falou de tantas leis ali, né, que o Brasil tem mais uma, que é a Lei Brasileira de Inclusão, a 13.146 de 95. Ela trata hoje falta de acessibilidade como discriminação. Então, eu não processo mais o hotel por uma obrigação de fazer. Eu processo o dono do hotel por discriminação. Mais ou menos como se ele não deixasse um negro se hospedar lá. Então, vocês percebam que a gente tem uma série de imposições que, se forem tratadas de forma correta, se transformam num capital político muito bom para o prefeito. E se transformam num capital econômico muito bom para a cidade. É uma questão de olhar. Eu posso olhar essa questão como um problema, ou posso olhar como uma janela de oportunidades para a gente conseguir agregar uma legião de pessoas, tanto para consumir, quanto para produzir, quanto para votar, enfim. Esta é a visão que nós brasileiros precisamos mudar. A gente é muito chorão. A gente fica chorando para pedir verba do DAD, a gente fica chorando para pedir verba de ministério, a gente fica chorando, tudo que vem a gente fica chorando. E esquece de falar assim, bom, o que nós vamos fazer para trabalhar e fazer o troço ficar melhor? Então, parar de chorar e se capacitar melhor para conseguir tratar essa questão de forma natural, inclusiva, e não mais com o olhar de, temos que fazer por uma mera obrigação jurídica. Vamos pensar em dinheiro, na questão econômica. Quanto mais pessoas entrar no meu restaurante, mais eu ganho dinheiro. Quanto mais pessoas pagar imposto, mais a minha cidade vai ter arrecadação. Se a minha gestão for uma gestão inclusiva, sustentável, econômica e ambientalmente, eu vou ser eleito. Isso é um raciocínio lógico, fácil de entender, difícil de aplicar, né? Vou te dar uma sugestão. E eu daria mais uma sugestão. Eu diria assim, além disso, se você não fizer, você não tem seu alvará de funcionamento. Porque a gente faz ou pelo amor ou pela dor. 99% das vezes, pela dor. Então, assim, se você não fizer, você não tem o seu alvará de funcionamento. O alvará renova todo ano, mesmo que automaticamente, ele é todo ano, ele não é um direito adquirido. Isso é um equívoco das prefeituras acharem que alvará é direito adquirido. Ele se renova todo ano, mesmo que automaticamente. Então, fica a sugestão, gente. Fico à disposição de vocês. Parceirão da Precesp, o Zupo passou a ser um amigo pessoal, abraçou essa questão de forma, com todo empenho. A gente está à disposição das prefeituras para a gente trabalhar essa questão da gestão interna, para que de fato isso aconteça. Tá? Roberto, temos mais algum tempo? O pessoal quer perguntar mais alguma coisa? Sim, isso é um trabalho que a gente tem junto com a Precesp, somos parceiros. Ok? Então, muito obrigado, fico aqui com vocês mais um tempo e à disposição para tirar as dúvidas.
Um abraço para todos, bom trabalho, viu?